Olha que frase bacana para a gente refletir sobre ela. Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Não é interessante? Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Para refletir, eu nem abri minha câmera. Estou me achando aqui. Só que vai aparecer cortado, né? Tá bom. Assim mesmo. É exato. A gente é moldado, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro encontro nosso. Porém, a gente falou por alto, né? Quando a gente comenta sobre família, sobre tudo que a gente tem como conteúdo para nos agregar, né? Informações. Eu vou lá, minha ajudadora. Mária abençoada. Boa noite, abençoada. Boa noite, abençoada. Será que você poderia me ajudar aqui nos problemas técnicos? Eu estou querendo, né, mostrar umas coisas aqui, mas eu não sei não como é isso, não. O negócio não está saindo do canto aqui, não. Ah, tá. Pronto, agora. Depois a gente vai ter que cortar um pouquinho o comecinho. Ou não, né? Deixa assim, porque fica bem real, né? Porque não fica parecendo uma coisa artificial. Estou pensando seriamente em passar tudo já direto para o YouTube, sem precisar de muito corte, né? Se o pessoal começar a se comportar direitinho, a gente manda direto para o YouTube, na íntegra. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o papel do pai e da mãe, como é que eles devem representar para a gente, né, psicologicamente, e como na realidade nos representa, e nem sempre é de uma forma positiva. E vamos falar um bocadinho sobre isso. Só que eu quero entrar no mérito da constelação familiar depois, mais na frente. Eu acredito que hoje não seja tempo suficiente, não tenha tempo suficiente para a gente passar esse conteúdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou falar até onde dá, e na próxima a gente dá uma sequência nesse assunto pai e mãe, porque é muita bagagem, né? Eu vou falar no contexto geral, o que seria, né? O que o pai e mãe, eles representam para a gente, mas vou deixar claro também um pouquinho que quando a gente chegar no termo de constelação, a gente precisa também lidar com o individual, falar um pouco do pai individual, o que ele representa para a gente, e depois entrar no sistema de falar um pouquinho da mãe, o que ela representa para a gente em termos de constelação familiar, dessa parte de configuração mais espiritual, mas não visível, né, que acaba interferindo de alguma forma na nossa existência, na nossa formação como ser humano, né, como pessoa, como ser, etc e tal. Aí eu vou dividir. Vou deixar para entrar na constelação na próxima. Por quê? Porque nós vamos comentar um pouco sobre essa área, o papel do pai e da mãe e os outros membros da família, quando chegarem neles, avós, irmãos, o irmão mais velho, o irmão etc e tal, dentro do grupo da família, como é que eles representam, para que a gente possa também ter uma noção desse valor espiritual que compõe também dentro da família, né? E como isso pesa. Aí, no final de cada encontro, né, do próximo encontro, eu vou fazer também uma conexão de meditação guiada para que a gente possa visualizar esse pai, essa mãe, e ter uma reconexão com eles e tomar a força do pai e da mãe de uma forma que a gente consiga melhorar esse vínculo entre o pai e a mãe no próximo encontro, tá certo? E aqui a gente vai entrar mais na parte teórica, para que a gente possa ter um pouquinho de dimensão com relação a isso. Estou tentando fazer com que ele não gire,
Ele tá querendo ir para lá, ó. Ai, adoro ao vivo. Ao vivo é sensacional. Tu corta aí, Marcela, corta. Vou precisar que corte, Marcela, me ajuda pela fé. O negócio aqui tá. Vai o negócio indo pra lá. Ele tá com vida própria. Olha, vai-se embora sozinho. Eu vou ficar vermelha, gente. É mais pra descontrair, tá certo? Eu faço essas coisas, mas é mais pra descontrair, que eu sou uma pessoa super relaxada, super descontraída já. Ai, meu Deus. Ajuda, gente. Ajuda. Menino, fica aqui quieto com isso. Pelo amor de Deus, alguém me dá uma força. Fica parado. Socorro, gente. Vai rindo aí, que o negócio aqui desandou. Sei não como é isso, não. O parafuso aqui tá meio frouxo. Vocês estão rindo, né, gente? Vocês gostam. Chama lá o pessoal no grupo, Marcela, para mim, por favor. Tu corta essa parte aqui. Corta essa parte, eu não sei não que negócio é esse, não. O negócio tá querendo ir lá pro outro lado. Meu Deus, vai dando estratégia, meu pai. Ai, meu Deus, isso é as interferências aqui. E para ler, como é que eu vou ler aqui algum conteúdo? Que eu não sei de tudo, não, né? Tem que dar umas piladas. Ligar aqui a câmera. Vamos lá começar, né? Vamos ver o que sai hoje. Olá, eu sou Ingrid Neto. Tudo bem? Para quem não me conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre família, sobre o membro pai, mãe. Qual é a sua contribuição, né? Para a nossa formação como ser humano, como pessoa. A gente vai passear um pouquinho sobre esse comentário, sobre entender um pouquinho quem é pai e mãe. Eu trouxe essa frase que eu achei bem interessante. Vou falar aqui nessa língua aí, né, que é russo. Aí vocês sabem que eu já gosto de rir. Vocês gostam de rir também de alguma coisa que eu falo, porque eu solto umas besterol aqui, né, uns besterol. Mas lá vou eu dizer o nome desse homem. Quem ri já sabe, né? Aqui, essa frase belíssima desse autor, né, que é um psicólogo que escreveu sobre esse tema, sobre a importância da influência de outras pessoas na nossa formação, na nossa consciência, no nosso ser, né, como ser humano, como pessoa, como mundo, como pai, como mãe. Você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser filho, você vai ser qualquer que seja um membro dentro da família, numa sociedade. E essa frase, ela impacta bastante falando sobre isso, né? Através dos outros, nós nos tornamos nós mesmos. Ou seja, eu preciso que o outro exista para que eu me torne quem eu sou. É nas relações com os outros que eu me torno quem eu sou. Eu preciso que o outro exista para que eu possa existir. Para que a minha formação, para que a minha percepção do mundo, ela se complete. É nessa interação com o outro que eu me encontro. Aí lá vem o nome, né? Levi Vygotsky. Peraí. Levi Vygotsky. Levi Vygotsky. Agora certo. Levi Vygotsky. Tá rindo, né? Ah, vai rindo. Gente, eu não sei falar outra língua, né? Eu tenho um sotaque aqui do Nordeste e fica bem bacana falar, né? É Levi Vygotsky. Vygotsky. Esse abençoado, né? Levi Vygotsky. Ele foi o quê? Foi um psicólogo, proponente na psicologia, histórico-cultural, falando sobre a história e a cultura da psicologia do desenvolvimento humano. Pensador importante em sua área e na época, foi pioneiro no conceito de desenvolvimento intelectual das crianças, né? Como ocorre essa função das interações sociais e a condição de vida. Ele estudou sobre a criança, sobre o desenvolvimento das crianças e como era o intelectual delas, né? Como é que vai desenvolver o intelectual da criança? Como é que vai desenvolver todo esse processo
das relações sociais, se a criança está ali naquele meio sendo ensinada, né? Olha só que frase bacana para a gente refletir. Através dos outros, nós nos tornamos nós mesmos. Então, toda vez que você pensar assim, olha, tem alguém ali, naquele lugar, no trabalho, em casa, na família, que me incomoda, que está ali me causando um pé no saco, né? Que está me enchendo mesmo as ideias, essa pessoa ela está contribuindo com o teu crescimento. Mesmo que não seja, né? Ela não esteja te atingindo de uma forma positiva, ela está contribuindo para que você aprenda algo, para que você comece a perceber as coisas que acontecem, né? E se desenvolva melhor. Entende? Então, é uma forma de aprender. Vocês estão escutando barulho aí? Quem estiver escutando barulho extra, fora o meu áudio, me fala para eu poder corrigir aqui. Está escutando não, só meu áudio, né? Só minha voz. Que bom, bacana. Então vamos embora. Aí uma coisa que eu achei interessante, né? A criança ao nascer, ela é apenas um candidato ao humano, a fazer parte da humanidade. Sua contribuição como sujeito, né? Depende da sua relação com o outro. Como a gente falou na frase anterior, né? A contribuição dela com relação à sociedade, a todo o processo, como sujeito, ela vai depender da relação que ela tem com o outro. Ou seja, eu, Ingrid, eu dependo da relação que eu tenho com todos vocês que estão interagindo comigo no grupo, né, como sociedade, como ser humano. Eu dependo dessas relações para eu poder ter essa concepção de mundo, entende? O outro é a sua entrada no mundo. Ou seja, a minha mãe, que é o primeiro outro que aparece, o meu pai, que é o primeiro outro, aquela pessoinha que vai me receber na entrada desse mundo, ela vai ser o outro que vai me fornecer essa entrada para o mundo, através da linguagem, seja ela a linguagem corporal, né? Através de gestos, através do som, né? Através de todo tipo de linguagem que a gente possa perceber. Então, sua mãe, ela vai fornecer para você significantes processos que vão te introduzir a vida e a realidade que você vai começar a perceber, né? São sensações, são ações, né? E, por outro lado, também é uma função materna isso, fornecer para você, entende? Então, assim, a mãe, ela tem essa função de te introduzir ao mundo, de te apresentar, como eu já falei em outras épocas, né? Aqui em outros encontros nossos, eu falei sobre esse papel da mãe. Existe uma cobrança muito grande social do filho, né, em si, com relação à mãe. A gente idealiza a mãe como se fosse uma super-herói, uma mulher maravilha, e a gente vai ver dentro da constelação que a mãe é uma pessoa comum como eu e você, que tem falhas, tem erros, tem acertos, tem as suas qualidades, os seus defeitos, mas que também tem, né, acima de tudo, o seu eu, a sua essência, a sua contribuição para a tua existência. E muitas vezes a gente esquece isso. Eu queria que a gente refletisse com relação a esse nosso encontro, porque aqui não é para a gente questionar a mãe ou criticar o papel da mãe e do pai em si. Nós estamos fazendo uma reflexão para que a gente possa se colocar no lugar do outro como pai e mãe, para entender todas as frustrações que o pai e a mãe passaram, todo o processo de gestação, todo o processo de concepção sua, a sua vinda para o mundo, a sua criação, todo esse dilema que foi enfrentado pelo seu pai e sua mãe, independente deles estarem juntos ou não, e a gente perceber que são seres humanos comuns, que muitas vezes a gente idealiza, a própria mídia, a matrix do mundo onde a gente vive, faz com que a gente crie essa visão de pai e mãe perfeitos, que não são na realidade. Além de serem na nossa própria cabeça, naquilo que a gente coloca na mente como verdade. Hoje eu estava falando em terapia individual e explicando justamente isso. O que é que acontece? Nós idealizamos as pessoas
Idealizamos o pai, a mãe, o namorado, o marido, um amigo, um irmão. Idealizamos as pessoas e colocamos toda a nossa expectativa nela. E quando aquela pessoa falha, o que acontece? A gente se decepciona, cria uma raiva, um ranço da pessoa, e a gente fica com aquela sensação ruim dentro da gente, tendo que conviver porque a gente se decepcionou com a pessoa. E a pessoa nem fez nada de propósito, simplesmente foi toda a expectativa que eu e você colocamos nela que fez com que a gente se frustrasse com as atitudes futuras que aquela pessoa fez. Ou seja, a gente idealizou uma pessoa perfeita que não era. A gente quis que a pessoa fizesse coisas que a gente, né, achava que era comum, que era fácil para ela, mas na realidade que ela foi viver foi bem diferente. Compreende? Então a gente tem que ter essa noção. Temos que ter essa noção que não somos perfeitos e que as pessoas ao nosso redor também não são. Então a gente também tem que tirar toda essa expectativa deles, né? Então a mãe e o pai, eles sofrem muito. Imagina, quando você for mãe e for pai, não sei se você já é, ou se você não quer ser, mas se coloca no lugar do seu pai e da sua mãe para entender esse processo, né? Eu passei muitos conflitos durante a minha adolescência, porque eu não entendi essa visão, eu tive essa diferenciação, né, esse conflito com relação a papéis. Houve um momento em que eu inverti o papel de ser filha para ser mãe, entende? Então eu fui mãe do meu irmão e passei a ser mãe da minha mãe, mas ela não me pediu para fazer isso, eu fiz de livre e espontânea vontade. Então quando eu fiz, eu já me achava, e eu queria já tomar esse papel, então eu me achava no direito de dizer para minha mãe tudo que ela tinha que fazer, corrigir os erros dela e fazer a mesma coisa com meu irmão, que era mais novo. E chegou um momento que ela teve que tomar as atitudes dela, que não condiziam com o que eu queria, e eu fiquei muito frustrada. E isso me decepcionou muito, deu um distanciamento muito grande entre eu e minha mãe, e meu irmão também. Por quê? Porque eu não aceitava as escolhas que eles fizeram. Quando eu tinha planejado na minha mente caminhos para eles percorrerem diferentes. E tinha esquecido o meu papel dentro da família, que era de filha mais velha, não a mãe do meu irmão, e nem a mãe da minha mãe. Compreendem? Então, dentro desse contexto que a gente está trazendo para estudar sobre família, o papel do pai e da mãe é a gente entender que o pai, ele tem um papel dentro da nossa formação psíquica, moral, e tem a mãe também o mesmo papel dentro da nossa formação psíquica e moral. Tá certo? Eles vão nos ensinar o caminho, mas isso não quer dizer que eles vão nos ensinar o caminho certo, ou que eles sabem, ou que eles fazem de propósito quando nos ensinam escolhas erradas. Ok? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para registrar aí, e eu vou falando com vocês. Aí aqui, né? Então, o que acontece? A gente acaba viajando na maionese quando a gente sofre esse choque de realidade, né? Ao pensarmos em família, logo a gente vai chegar a algumas conclusões de papéis, que é isso que eu quero que a gente reflita hoje, né? O papel do filho, o papel da mãe, do irmão, do sobrinho, do tio, dos avós, do madrasta, do padrasto, né? Entre outros membros da família, né? Que a gente vai encontrar nas famílias que a gente vê constituída no dia de hoje. Cada um desses papéis, ele desempenha uma função importante no ambiente da família. Quando há a inversão desses papéis, né, precisamos estar atentos e procurar ajuda profissional quando a gente vê que existe algo errado. Ou seja, se eu estou querendo ser a mãe da minha mãe, tem alguma coisa errada. Dentro da lei divina, dentro da lei da Terra, alguém chegou primeiro aqui nesse planeta e alguém é maior do que o outro e exerce a função de ter plenos poderes acima do outro. Isso é lei clara, lei universal, né? Então, a gente vai ver pela faixa etária e muitas vezes pela vivência, talvez não pelo intelectual ou diploma em si, mas a vivência, a experiência de vivenciar é diferente. Chegou primeiro, viu coisas primeiro, né? Vivenciou coisas primeiro. Então, é bem diferente. Entende? Então, a gente tem que respeitar essa lei, para que a gente tenha paz, para que a gente consiga, né, seguir a vida e não entrar em sofrimento, como a gente vê hoje. Muita gente sofrendo hoje, né? Então, aqui,
Quando há essa inversão, a gente tem que começar a perceber, peraí, eu estou no lugar da minha mãe. Às vezes eu me coloco no lugar da minha mãe, quando eu estou lá criancinha, né, que a gente vê muito isso, ali para os 7 anos, 5, 6, 7 anos, quando a gente começa a ter aquela síndromezinha de estar ligado, conectado demais com a filhinha do pai, a filhinha do papai, o filhinho da mamãe. Então, o menino passa a ser o preferidinho da mãe e a menina a preferidinha do pai. Isso não é regra, mas na grande maioria das vezes isso acontece. A gente vê essa preferência. E às vezes não é que o pai prefira, mas a filha ela tem essa preferência, ela já deixa a mãe de lado e já fica naquela preferência do pai, de estar conectado ao pai e estar buscando no pai esse privilégio de estar à frente da mãe. Tanto é que a gente vê na internet alguns vídeos, né, da menininha. Eu vi um vídeo da menina que a mãe ia beijar o pai, ela dizia, não, ele é meu. Aí a mãe dizia, não, ele é meu marido. Ela dizia, não, ele é meu e pronto. E ficou naquela coisa que o pessoal começa a achar bonitinho, todo mundo começa a curtir, compartilhar e achar bonitinho, mas isso depois, mais na frente, vai dar problemas para a mãe e para a própria criança, quando for adulta, entende? Então a gente tem que dar limite, a gente tem que entender a limitação de cada um dentro desse quadro, dessa configuração família, né? Então, veja só, a gente tem que procurar um profissional quando a gente percebe essa mudança, a gente tem que procurar orientação. Mais horas, vamos lá. Eu, você, que já não temos mais 10, 7, né? A gente já está dos 20 para cima, esse processo já passou, a gente só está revivendo as lembranças e corrigindo coisas que aconteceram lá na infância. Tudo bem, vamos corrigir esse processo. Mas a gente está aqui vivenciando e lembrando, recordando lá, mas na minha época não tinha isso. Na minha época, os psicólogos não tinham tanto acesso. Na minha época, a gente não tinha internet para a gente pesquisar. Na minha época, a gente não tinha um conselho como esse, né? A gente vai vivenciar situações que vão ser bem diferentes, em diferentes conceitos, né? Contextos, quando a gente vai olhar para o dia de hoje. Hoje é 2024. Lá atrás era 1990, né? 1980, 1970, aí lá vai 90, 95, 2000, dependendo da idade de cada um, né? Então, assim, cada um teve uma história diferente, cada um teve um contexto diferente para vivenciar isso. Então, a gente vai depender de como a gente estava lá inserido nesse contexto de família e quais foram as influências que a gente sofreu, né? Então, chamamos um profissional para resolver isso. Qual é o nome que se dá para esse processo que nós temos, né? Que é quando a gente tem essa inversão de papéis dentro da família. Qual é o nome que se dá? Né? O nome que se dá é pará. Ai, uma cara de Maciel, mas tem que ir, né? É parentalização. Tá rindo, né? Eu já faço isso de propósito para vocês rirem, porque quando vocês estão muito sérios, tem que sair uma bobagemzinha para a gente poder descontrair, né? Então, parentalização. Quando os filhos assumem alguns papéis que não são os deles, né? Às vezes, a filha vai querer tomar o papel da mãe, a mãe, né? E a mãe, às vezes, vai querer ser o filho. Sabe quando a mãe está infantilizada, que é o papel da filha? Troca a roupa com a filha, quer ficar novinha demais, quer ficar naquela idade, existe todo esse processo, né? Por isso que eu vou dividir em dois encontros, esse de hoje, para que a gente possa desmiuçar melhor esse conteúdo. Então, isso acontece, né? Parentalização. Quando os filhos assumem alguns papéis que deveriam ser desempenhados pelos seus pais. Às vezes a menina vira mãe dos irmãos, o menino vira pai dos irmãos e começa a tomar posições maiores dentro da família antes da idade adequada, né? Esses acontecimentos é importante para que as crianças, aos poucos, saibam assumir a responsabilidade. Quando a gente começa a identificar, a gente tem que ver, ponderar e procurar ajuda profissional quando a gente começar a identificar isso, para que cada um possa assumir sua responsabilidade dentro do conteúdo família. O problema é quando não há limites claros, né, nessa transição, para que as crianças elas não fiquem perdidas
né? Elas estão prontas, elas precisam estar prontas emocionalmente para poder entender essa fase da vida. Aí lá, quando tá pequenininha, não, o pai é meu. A menina diz que é marido dela, que é namorado dela. Aí, de repente, vai chegando a uma certa idade, que ela vai crescendo, e ela tem que ser informada que a posição dela é de filha e não de mulher do pai. E o filho a mesma coisa. Que a gente vai ver isso como o complexo de Édipo, né? Quando o menino tem aquele complexo de Édipo, que ele começa a querer mandar de uma forma na mãe, tomar posse da mãe, e o pai vira o inimigo mortal dele. E vem aquela sensação de matar o pai para poder tomar posse da posição de marido da mãe. Entende? É nessa hora que ele cresce, quando ele começa a pensar nessa possibilidade. Quais são as inversões, né? Cuidado de quê, Macielma? Deixa eu ler aqui que eu estou olhando no computador. Deixa eu ver aqui. Eu, na vida, quando criança, cuidei dos meus irmãos. É bem assim. Isso acontece muito aqui no Brasil. A gente vivencia muito essa situação aqui no Brasil, porque as condições dos pais, né, das famílias, acabam tendo que trabalhar e os mais velhos vão cuidando dos mais novos. As invenções mais comuns que a gente vai ver, a troca de papéis mais comum dentro da família que a gente vai ver, é quando, entre briga de adultos, as crianças estão envolvidas e precisam escolher um lado. Quando começa a confusão, vai defender quem? Tua mãe ou teu pai? Aí bota as crianças no meio. Né? Quando assume uma posição emocional exagerada dentro da família, sendo responsabilizado pelo bem-estar de seus pais. Quando tem que assumir uma responsabilidade dentro da família, tendo que tomar decisão, né, tendo que se posicionar no lugar dos pais. Isso também é uma troca de papéis. A gente vê muito isso acontecer, mas a gente não percebe a influência que isso tem, né? Então, quando as crianças assumem um papel de total responsabilidade de cuidar dos irmãos menores, tarefa de casa, né? E a tarefa de casa. Isso é também uma situação bem complicada. Os adultos que não conseguem tomar consciência de tais atitudes não percebem que estão transferindo sua responsabilidade para as crianças. Eles também não percebem. Eu quero deixar claro mais uma vez que a intenção da gente estar falando sobre isso é trazer a reflexão para a nossa mente sobre como foi que nós fomos criados. Eu não estou aqui para culpar meu pai e minha mãe, mas para entender as condições que eles viviam quando me criaram, quando me colocaram na posição, quando criaram essa situação que predominou para me levar para esse caminho. De eu me sentir mãe da minha mãe, mãe do meu irmão. Como foi que eu cheguei a essa situação? Né? A minha mãe fez de propósito? Claro que não. As condições que ela tinha era aquela. Então, a condição que você foi criada foram aquela. Como foi criado teu pai e tua mãe? Então, a gente não está aqui para julgar. A gente está para entender os nossos traumas, dentro desse processo de compreensão do nosso trauma, evoluir nesse processo, corrigir esse erro na nossa mente, já que a gente não tem como corrigir de outro jeito, não passar adiante para os nossos filhos, para pessoas que virão na nossa vida, e a gente tentar romper esse ciclo vicioso. Compreende? Então, assim, eles não percebem essa responsabilidade. Nesse caso, os filhos querem ou se sentem obrigados a apoiarem emocionalmente os pais. Muitas vezes se sente obrigado a apoiar o pai ou a mãe numa situação como essa, que buscam apoio e consolo emocional neles. Às vezes a mãe se separa do pai e vai lá na filha, fala mal do pai, da menina. Aí de lá, minha filha, teu pai gosta muito de você, mas o que ele aprontou com a sua mãe, entende? Aí você vai criando um rançozinho do seu pai. Seu pai só se fez, né, filha? Foi-se embora, arrumou outra, já tem outros filhos, aí faz você se sentir, né, abandonada, excluída, entende? Então são comentários que às vezes a gente não percebe, mas que a gente está agindo de forma, como é que eu posso dizer? Tóxica, né? Criando coisas ruins na criança. Acontece, eu passei por muito isso também, viu? Passei muito isso, Marcelo.
Os filhos passam a ter uma importância exagerada, inadequada na família. Sentem-se responsáveis pelos pais, e os pais, por sua vez, esperam dos filhos um comportamento de adulto. Ou seja, já espera que aquela menininha lá já tome conta do menino e já assuma a paternidade, a maternidade do menino. Eu vejo muito hoje, né, como ONG, que vocês sabem, eu comecei trabalhando com criança, fazendo projeto para criança, antes de chegar nesse processo de terapia para adultos. E nas comunidades que eu trabalhei, ali onde eu morei também, eu vejo muito. Tem uma garotinha que eu uso como exemplo hoje, que desde que o irmão dela cresceu, que ela cuida. A mãe não trabalha, não faz nada, mas ela ficava com o menino para cima e para baixo. Na cintura aqui, assim, de lado, sabe? Com a perninha aberta. Aí vai lá, dá comida pro teu irmão, tira teu irmão da cama, dá banho no teu irmão, não sei o quê. Ela não teve infância. A menina com 10, o menino nasceu, agora tá com 12, 13 anos, e o menininho na cintura, cuidando. Ou seja, não tem vida. Cuida da casa, faz almoço, faz tudo. Ela não teve a infância. E aquele menino, ele não vai ter nem a responsabilidade de obedecer nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem a própria menina que cuida dele. Compreende? Então a criança ela vai ficar sem referência. Eu estou falando da menina que cuida, da irmãzinha mais velha. Isso já vai criar altos bloqueios nela, quando adulta, né? Já vai travar ela para a vida. E a criança menor, que vai estar lá cuidando. Imagino. Então, que vai estar lá cuidando do irmão. Né? O irmãozinho mais novo que vai estar sendo cuidado. Ele não vai ter respeito pela avó, pela mãe, por ninguém, porque ele não vai saber quem é maior ali dentro da casa dele. Porque ele vai perceber que a menina também chama a mãe de mãe, e ele vai dizer, oxe, quem é minha mãe? Se é ela que me cuida, compreende? Então existe essa distorção dentro da mente da criança, que fica muito complicado para depois ensinar mais tarde. A hora de olhar é agora, e a gente vê muito isso aqui, né, nas regiões do Brasil. Como evitar esse processo? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Que essa distorção, por exemplo, eu trocar o papel, né? Eu tirar a minha responsabilidade de passar para um filho, ou a filha passar para mim, ou eu querer tomar o lugar dela. Como é que eu posso evitar algumas situações acontecerem, né? Não faça do seu filho seu principal confidente. Se você é mãe, não vai contar todos os seus problemas para ele, porque ele não tem maturidade para isso. Procura uma pessoa da tua idade, uma pessoa que tenha mais experiência, para que você possa conversar. Por mais que a criança seja bem articulada, desenvolvida, mostre, está bem acima da idade dela mentalmente, né, intelectual, ela não está preparada para ser a psicóloga da mãe, como a gente viu aí a Marcel falando, né? Então, a gente tem que se posicionar, procurar alguém que tenha esse referencial para você. Não bota a criança no meio. Deixar claro quem é a mãe e o pai na relação. Eles não devem ter dúvidas de quem é o comando. Como eu falei antes, né? Se aquele menininho que está lá, a irmã tá cuidando, olha esse menino, ele pinta e borda. O pessoal fala com ele, ele joga coisa na cara. Ele já está com uns 5 anos, ou é 6. Ninguém segura ele, minha filha. Se ele soltar ele parece a bala. Então, assim, ele não tem referência. Apanha e na mesma hora está lá fazendo de novo. Então, não vai ser porrada, não vai ser desse jeito que vai sensibilizar a criança e vai fazer com que ela entenda a configuração da família. Então, assim, usando esses exemplos, a gente vai lá no passado, na nossa infância, e ver como foi que nós fomos cuidados. Por que hoje eu tenho esses traumas? Entende? Por que eu estou passando por esses processos hoje de autoconhecimento, que preciso estar volta e meia, volta vai, indo lá na minha infância corrigir alguma coisa que foi registrada de forma errada no meu cérebro. E ficou como um banco de dados de forma desconfigurada, que não está me ajudando muito. Compreende? Então, assim, não utilize o seu filho para dar recados ao seu parceiro. Às vezes a mãe diz assim, olha, fala pro teu pai que eu não quero nem conversar com ele, manda um negócio. Aí, olha, pede pro teu pai tal coisa. Aí fica recado para lá e para cá. Então, isso prejudica. O filho não é mensageiro seu, não é pão correio, né? E não deve ser fiscal da vida dos pais. Eles acabam perdendo a conexão, né? De ser criança.
Era aí, os problemas técnicos. Vocês estão tão sérios, gente. Dá uma risadinha aí para ajudar. Oh, meu Deus do céu. Alguém me ajude. Aí aqui, ó. Como a inversão de papéis pode interferir na sua vida hoje? Né? Aqui, ó. Dificuldades para saber lidar com o relacionamento. Você não vai saber se relacionar com outras pessoas. Você não vai saber o papel de cada um dentro do relacionamento. Por exemplo, você não sabe quem é amigo, quem é pai, quem é nada, porque você vai ter dificuldade para fazer amigos, você vai ter dificuldade para eles que são próprios. Isso é as consequências, né? Dificuldade para saber lidar, como sempre, né? Precisou dar conta do outro e dele mesmo. Não houve responsabilidade de aprender a se relacionar de maneira saudável. Ou seja, você passou tanto tempo tendo que dar conta de si e conta dos outros, que você não teve tempo para olhar para você e ver as suas necessidades de uma forma saudável, de ter uma vida saudável. Dificuldade de receber cuidados. Você vai ter dificuldade de receber o cuidado de alguém. Quando alguém vier fazer alguma coisa com cuidado, com amor, com dedicação, você vai ficar já até com as rédeas levantadas. Entende? Com as orelhas levantadas lá, querendo já saber qual foi e por que a pessoa está sendo tão bonzinho com você. Você vai ter dificuldade até de aceitar afeto. Entende? Então, assim, as dificuldades, como aprender. Você não teve como aprender, né? Como deveria doar, como deveria se questionar. Sempre se cuidou, sempre geriu tudo, sempre esteve lá, à frente de tudo. Quando há necessidade de cuidado e de carinho, não sabe como reconhecer ou como solicitar ajuda. Muitas vezes a menina fica a boazinha, não sabe pedir ajuda. Ela faz tudo para todo mundo. O homem também faz tudo para todo mundo. Né? Ele não sabe pedir ajuda. Eu estou precisando de ajuda, não. Eu nasci para pedir ajuda, não. Eu nasci para quebrar o barraco, levar tudo nas costas. Eu sou a burra de carne. Eu sou a super forte. Eu tenho que ficar aqui. Entende? Procure sempre, assim, a ajuda de um profissional para que você possa ter cuidado da sua saúde mental, da sua família, para você ter essa percepção. A gente precisa de ajuda, né? E às vezes a gente não percebe isso. Então, a responsabilidade de ter filhos aí, né? Como é que tá as pessoas tudo tendo filho do nada? Eita, glória. Então é isso, né, gente? A gente vai percebendo que existe essa parte, mas eu não vou ficar focando só nessa disfunção como é que eu posso dizer? De papéis dentro da família. Eu quero focar mais no processo mesmo da gente entender o nosso papel principal e focar para frente, sabe? O que é que eu posso fazer agora? Da onde eu vim, como foi a minha configuração família, qual é o meu papel, qual foi o papel que eu assumi lá da minha infância até agora, e qual é o papel que eu vou assumir agora, que é aquele que eu tenho que identificar qual é o meu papel na família. Como é que eu posso, né, assumir de vez esse papel e sair desse processo antigo que estava me boicotando. Ué, voltamos. Entendeu? Aí aqui, ó, o papel dos pais no desenvolvimento dos filhos. O papel do pai, a família, ela tem um princípio, né, de todo ser humano. Ela é o começo de tudo para todo ser humano. Por isso é indispensável. Pois nesse meio é que nós teremos o quê? Os primeiros contatos, a primeira vivência, a primeira apresentação em sociedade, como eu falei, né? Os pais, eles são os protetores dos filhos. Desde o início, desde o primeiro contato com o mundo. Eles nos ensinam tudo que a gente precisa saber. Eles são os primeiros exemplos que a gente vai ter. Então, se o teu pai ele não teve escolaridade, as condições de vida dele foram difíceis, o pai e a mãe, como é que a tua vai ser diferente? Como é que eles vão passar para você diferente? Existem pais que tentam fazer de tudo pelo filho. Só que acontece o seguinte, que a gente também tem que entender, como eu venho falando desde o começo. O pai não é super-herói e a mãe também não é. Eles são pessoas comuns, que a gente tem que entender, são pessoas comuns, limitadas como nós, e vão fazer o melhor com o que eles têm no momento. Então, se teu pai não fez tudo o que você achava que ele deveria fazer,
se ele te frustrou, se ele te decepcionou, se a tua mãe está te decepcionando hoje, você tem que entender a história de vida dela. Como foi que ela veio, como foi que ela foi preparada, como foi que ela foi apresentada ao mundo e o que ela aprendeu para te passar. Agora, claro, que existem os casos raros em que a gente vê que tem pessoas que são cruéis mesmo, aí tem um filho lá para fazer o que quiser, né? Não respeitam mesmo as relações humanas, não tem compaixão, não tem nenhum vínculo, nenhum princípio de amor, de paternidade ou maternidade. Esses aí são os clones, né, que estão aí inseridos na Matrix. Eles não são seres humanos, eles são clones. Eles foram feitos clonados e viraram mãe e pai só por clone mesmo, porque eles não têm a centelha divina, eles não têm o amor, eles não têm o princípio da conexão com Deus, entende? Então eles não vão ver jamais o fator família, o amor família envolvido. O pai e a mãe, olha, tem pai que vai bater na filha, no filho, depois vai se arrepender. Vai ter um momento que ele vai dizer assim, poxa, eu não queria bater em você, mas você me tirou do sério. Eu não queria fazer isso, mas você me tirou do sério. Eu conheço uma mãe que ela, quando pega a filha, ela desce o cacete e o negócio fica pesado. Então, assim, depois ela se arrepende, ela chora, porque tem hora que ele não sabe o que fazer. A filha chega no limite que a mãe diz assim, olha, eu já te avisei uma, te avisei duas, te avisei três, e você não entende. Então, chegou na hora que o que ela tem é a mão para bater. Para dizer assim, olha, tu tem que me obedecer, tu tem que seguir a minha regra. Aí ela vai, espanca lá a abençoada, né? E dentro desse processo ela acha que está impondo respeito, está educando, mas é do jeito dela, porque ela também na época dela ela recebeu desse jeito. Então nos dias de hoje também tem. Hoje a gente tem as leis que defendem as crianças e os adolescentes, né? Que é o ECA, e a gente vai ver que você não pode mais levantar uma mão para bater numa criança, para educar. Porque a criança já sabe também que pode chamar a polícia, alguma coisa assim, e acha que você não pode mais bater numa criança. E eu acho que não é que não possa bater, você não pode estar espancando, mas tem que dar umas palmadinhas porque a situação está necessitando, viu? Eu apanhei e não desandei por causa disso, não. A gente tem que também ter respeito pelo pai e a mãe, que eles, dentro da lei divina, dentro da lei daqui da terra, eles são maiores do que nós, e é isso que a gente precisa aprender. Aqui, ó, é absolutamente normal, né? Que os pais, eles influenciam os filhos no desenvolvimento humano. A gente vai estar imitando o pai e a mãe. Tem casos em que você vai ver, você nem sabe a importância do teu pai e da tua mãe, você só vai ver isso na vida adulta, quando você estiver vivenciando a vida de ser pai e ser mãe. Porque quantos aqui, hoje, nunca disseram assim, ai, nunca que eu vou fazer aquilo que a minha mãe fez. Nunca que eu vou ser igual ao meu pai. Quando está vivendo hoje, passou por tudo igualzinho, está fazendo a mesma coisa. Ou pior do que o pai e a mãe. Quem não passou por essa situação? Não é verdade? Então, muitos, eu mesmo, quantas vezes eu dizia, meu Deus, chega um tempo que eu dizia assim, eu não quero terminar igual a minha mãe. Eu não quero passar por isso que ela passou. Eu não quero agir de tal jeito que eu achava que era super péssimo, assim, que eu criticava nela, e eu já passei por situações piores. Então, a gente não sabe. Por isso que a palavra fala, assim, essa frase bem clichê. Coloque no lugar do outro, tenha empatia. Será que se você estivesse no lugar de mãe naquela época, ou pai, você educaria seu filho como você foi educado? Será que você teria essa noção de dar esses princípios de vida para o teu filho, como você pontua, né? O pai e a mãe, eles vão contribuir para isso. Muito. A influência dos pais começa na infância, como a gente percebeu, né? Há uma relação de dependência maior. A formação do vínculo inicial que está lá dentro, está desde a adolescência, desde a infância, do primeiro dia de vida até a adolescência. Esses são os períodos mais indispensáveis, né? Da nossa formação da personalidade, né? A interação, ela é necessária para a construção do indivíduo. A gente precisa interagir primeiro com a nossa mãe e nosso pai, para depois a gente começar a inserir a nossa relação com outras pessoas, para a gente poder ter uma noção de mundo, sabe? Nesses dois momentos, a relação é mais evidente, pois as necessidades de instrução dos pais é maior. A gente vai ter essa necessidade de ser instruído pelo pai. Agora, imagina um pai e uma mãe que não tem instrução, que não tem sabedoria, que não tem preparo, como a gente vê muito sendo pai e mãe hoje no Brasil.
e estão colocando filho no mundo. Estão colocando filho no mundo. Você vê vídeos hoje na internet, o pai, a menina cheirando, bebendo cerveja, o menino também, as meninas descendo até o chão junto com a mãe, dançando. Então, a erotização chegando a uma criança de 5, 3, 4 anos, para dançar erotizando, sem ter noção, sem ter entendimento, porque tá vendo a mãe dançando, erotizando, shortinho curtinho, botando o popô para cima e balançando. Então, eles vão sempre imitar. Não tem para onde correr. Alguma pergunta? Pode falar, Estelle. Então, você disse, né, em relação assim à filha, falar, o pai é meu, não sei o que, não sei o que lá. Tá, eu entendi. E pode acontecer também da mãe ter ciúmes da filha? Sim, porque ela está invertendo o papel. Ela não tá enxergando o papel de mãe, a posição que ela é de mãe maior do que a filha dentro da relação. Isso acontece muito. Isso mostra a falta de maturidade emocional dela, já para ter um filho, uma filha. Entende? Acontece muito. Muito. Total. Isso abala muito, porque isso já não deixa a mãe legal, porque ela já não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Porque quando você se compara com uma filha, né, do próprio marido, se fosse uma filha de outro marido, de outro pai, né, mas não é o mesmo marido ou pai, então isso mostra a falta de maturidade. Entende? Isso acontece muito. Marcela tá bombando hoje. Tudo que acontece aí tá. Eita, glória! Deus proverá. Enfim, aqui são alguns dos pontos que a gente vai ver se destacando na importância que os pais têm, né? Para você ver, assim, às vezes a gente diz assim, ai, não gosto do meu pai. Ah, não gosto da minha mãe. Não sei para que eu nasci nessa família. A gente vai falar depois sobre essa parte espiritual no próximo encontro, né? Qual o papel espiritual do pai e da mãe para a gente ter essa visão dentro da constelação? Senão fica muito conteúdo e mistura uma coisa com a outra para vocês absorverem. E para mim também passar. Nesse contexto aqui, a gente está falando mais do psicológico, do físico, né? Das emoções em si que a gente vivencia dentro do que a psicologia fala. Tá certo? Aí aqui, a modelagem de comportamento. Cabe ao pai. O pai e a mãe vai nos ensinar como vamos nos comportar, né? Os primeiros modelos de comportamento são eles. A gente vai olhar como o pai age. Já viu que o menino, quando vê que o pai é mecânico, que a mãe é isso, a menina quer cozinheira, quer fazer... Ou, às vezes, quando o papel inverte, o menino, ele se apega mais à mãe, de um jeito que ele quer fazer o papel da mãe dentro de casa. Ele quer cozinhar, ele quer se apropriar de coisas que são mais femininas, entende? Ele se configura mais dentro daquele comportamento e ele se sente distanciado do pai, porque ele não se sente tão másculo, tão brutal, tão forte, tão, sabe, com aquela visão de ser mais violento. Ele vai mais para o lado mais romântico, mais meloso, mais sensível, que é o lado da mãe. Compreende? Então, essa modelagem de comportamento a gente vai ter muito. Já tem mães que são mães solteiras ou viúvas, que elas se apegam tanto aos filhos, que ela ensina o menino a cozinhar, a fazer tudo em casa, e aquele menino vira um dono de casa. Vocês já viram? Tem uns casos também de homens que eles são bem apegados à mãe, não conseguem cortar aquele vínculo, que ficam super grudados e assim, fica até difícil para um novo relacionamento, né? Porque eles não conseguem se distanciar desse modelo idealizado que é a mãe. Eles idealizam tanto a mãe que fica difícil eles encontrarem uma mulher que seja compatível com essa idealização que ele tem de mãe. Aí toda mulher que ele arruma nunca está à altura da mãe dele. E é sempre um processo de separação nos relacionamentos, porque quando apresenta para a mãe bota tudo para correr. Existe uma força aí dentro da constelação, né, que fala, né, que é essa troca de papel. O limite que não foi dado dentro da relação. Quem é você na relação e quem sou eu, e até onde a mãe pode ir, até onde o filho pode ir.
dentro do relacionamento. O apoio emocional, quem dá essa sensação de apoio emocional é o nosso pai e nossa mãe, tá certo? Então não tem como correr. É eles que vão passar para a gente essa sensação de apoio emocional. Os pais, eles desempenham um apoio crucial, né? Eles fornecem um ambiente seguro, eles têm que fornecer um ambiente seguro para a criança se expressar seus sentimentos, mostrar seus medos, a sua preocupação. Isso vai ajudar na inteligência emocional. Agora imagina, quando o pai e a mãe não têm um ambiente seguro para apresentar para a criança. É um ambiente de violência, é um ambiente cheio de coisa. Fica mais complicado, né? A educação e os valores, ele vai ensinar o que é que aquela criança, ela vai ponderar para que lado. Eu gosto mais de carro, porque meu pai gosta de carro. Eu gosto mais de futebol, porque meu pai e minha mãe gostam mais disso. Então, ele vai ponderar para um lado da educacional mais ligado à educação da mãe. Se os pais gostam de ler, o filho vai gostar de ler, porque eles vão apresentar. Se os pais não gostavam de estudar, vai ser muito difícil a criança querer gostar de ir para a escola. Se os pais não gostam de acordar cedo, como é que a criança vai gostar de acordar cedo? Você entende? Então não dá para fazer. Eles vão usar muito o modelo do pai e da mãe, aqueles que se encontram mais perto. E deixando claro que nem sempre esse modelo que eles vão imitar vai ser diretamente o pai e a mãe biológico. Eles podem ser um pai adotivo, uma mãe adotiva, ou só pai, dois pais, duas mães, entende? Dois pais, duas mães, ou tias, ou avós, que vão ocupar o lugar de pai e mãe dentro da configuração, mas vão ser referências para eles com esse mesmo simbolismo, mas dentro dessa troca de papel. É por isso que quando crescem, eles continuam com esse processo emocional abalado. Por quê? Porque foram criados com a avó, não tiveram a referência do pai e da mãe, aí já sente essa força, esse processo mal resolvido. Aí a minha mãe me abandonou, a minha avó me deu amor, mas minha mãe estava trabalhando. Aí o meu avô estava aqui, mas meu pai não estava. Então isso tudo vai ficar na cabecinha da criança e mais na frente vai causar algum problema. Ou na própria época, né? No momento vivido. O estímulo cognitivo, a interação com os pais, né? Ele vai trazer e vai poder influenciar no desenvolvimento cognitivo, através das brincadeiras, das conversas, da leitura, da exploração, ver o mundo junto, as habilidades, a forma de se expressar, entende? Tem criança que vai chamar palavrão cedo porque os pais chamam, isso vai achar muito bacana. Tem criança que vai fazer gesto corporal, andar igual o pai, andar... Você não vê muito isso na internet, nos vídeos, né? Então eles vão... A linguagem corporal, a forma de andar, de sentar, de se expressar, o tom de voz, ser mais grosso, ser mais suave, isso tudo vai depender muito de com quem eles convivem. A gente, por exemplo, vamos supor, aí uma pessoa super grossa. A gente vê, nota-se nitidamente que ela não teve carinho e amor. Uma pessoa que bate as coisas, que é super brusca, a gente já percebe pelo comportamento que foi uma pessoa que foi sofrida. Entende que não tem muito carinho e amor. É muito raro você encontrar uma pessoa que passou por muito sofrimento, ela ser gentil, amorosa demais, melosazinha. Ela não vai ser. Agora vai ser bem brusca. Aquelas que mais sofreram vão ser as mais carrascas. Ou seja, quando a gente vê outra frase clichê, que é bem importante, né? Que é aquela assim, todo doente, todo abusador, todo acusador já foi abusado. Todo delinquente, ele está mais doente do que você. Toda pessoa que te fere, ela está mais ferida. A pessoa que fere, ela está mais ferida do que quem ela fere. Entende? Ela já fere porque ela foi ferida, ela está só reagindo. Aí a gente vai ver a autoestima, eu já estou terminando para a gente concluir na próxima, né? A preparação para a vida, a segurança e a proteção, o vínculo afetivo vai nos ensinar a ter todo esse processo. Alguma pergunta para a gente passar? Outra coisa que eu queria falar também, que a gente vai falar na próxima semana. Já foi muito tempo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa bem bacana que eu quero falar. Qual é o lado do pai na constelação?
O papel do pai na constelação familiar, primeiramente, é junto à mãe, perpetuar a vida e o sistema. O pai, ele vai perpetuar o sistema, ou seja, ele vai estar junto da mãe, procriando, criando vínculos e mais vínculos e gerando aquele sistema. Lembra que antigamente a gente via muito assim, a mulher, os filhos herdam o sobrenome do pai. Lembra? Então, é o pai que leva toda a carga hereditária da linhagem da família dele para propagar diante da família. Então, outro papel do pai, muito importante dentro dessa linhagem, dessa figura de vida, é ele levar o nome da família, a hereditariedade, sabe? Aí, se uma família só tem filhas mulher, a mulher ela não vai botar o nome no filho. Hoje a lei a gente vê diferente, mas mesmo que a lei hoje mude, a gente não pode mudar uma existência já de anos e anos, mil anos aí acontecendo, entende? Então, assim, a gente sempre herda o nome do marido. Mesmo que a lei ela não assine, ela não esteja registrada, a lei espiritual, a lei de forma espiritualmente falando, não visível, ela está atuando. E essa força ela vai atuar. Mesmo que para a lei divina, a lei física, né, a lei aqui do homem, ela não esteja funcionando, para Deus ela está. Se você se juntou, se você teve um filho com aquela pessoa, existe um vínculo ali, que aquela criança vai levar o nome do pai, ela vai ter que levar, mesmo que você não assine, você não registre o teu filho, a tua filha, isso vai ser cobrado espiritualmente de uma forma. Não está lá no registro, está se cobrando, entende? Isso é bem importante para se perceber. Que a gente às vezes pensa que não conta, mas conta bastante, né? Aí aqui, ó, representa, transmitir aos seus descendentes o masculino ancestral e tudo o que essa força representa, né? A ordem da representação. Qual o lado da mãe? A mãe, ela é representada pelo lado esquerdo do nosso corpo, que é o lado feminino, e o lado masculino, o direito feminino, o lado esquerdo masculino. Eles vão estar sempre representando. Aqui atrás de mim, no meu ombro, vai estar sempre o peso de toda a linhagem da minha mãe, toda a minha ancestralidade. Todo o banco de DNA registrado na minha consciência, nas minhas memórias afetivas. E do lado de cá, do lado esquerdo, está todas as minhas memórias da minha mãe. Todas as memórias afetivas que vêm da minha mãe, da família dela, toda a ancestralidade. Que a gente leva dentro do nosso DNA, da nossa vivência, da nossa vida mesmo, mental, né? Emocional, está tudo registrado. E a gente não vê isso, né? A gente vai ver isso melhor no próximo encontro. Alguma dúvida? Estamos terminando e a gente vai deixar para concluir no próximo encontro para não ficar tão cansativo. A mãe, ela trata, né, com o pai o campo das ideias. Também não é nada a ver como ponderar ou dar o que retiraram. A mãe, ela vai você tomar a força da mãe, você vai tomar a força de tudo aquilo que vem junto com ela, da tua vitalidade, da tua força interior, das tuas capacidades de existir, de levar para a vida, de realmente reconhecer em você todo o potencial. Quando a gente tem um vínculo difícil com a nossa mãe, a gente se sente incapaz, sabe? A nossa mãe é o primeiro ser que é nos apresentado, que é o leite materno, que é o peito, que é a barriga, que é tudo que a gente acessa. Então, quando a gente se sente rejeitado pela mãe, a gente já sente uma certa incapacidade de se colocar no mundo, na vida. É bem interessante a gente fazer esse tipo de estudo para a gente ver o lado emocional do nosso vínculo. Aí, como é que está a tua relação com a tua mãe? Como foi tua infância com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, com cada um membro da tua família? Dentro desse contexto, a gente começa a visualizar, ir lá, fazer os feedbacks do passado e começar a configurar. Poxa, foi assim, foi assado. Então, eu já estou vendo por que hoje eu tenho essa dificuldade. Eu não me dava bem com a minha mãe, agora eu estou me dando. Agora eu estou começando a entender. Agora eu quero deixar claro o seguinte, para a gente entender uma coisa. Mesmo que a sua mãe tenha morrido, seu pai, alguma coisa acontecido, e hoje a gente esteja lidando com essa situação, isso não quer dizer que não vá se resolver. Como hoje a gente está trazendo esse conteúdo para a gente trabalhar, isso traz a memória de vocês, ao campo energético de cada um de vocês, e o nosso que a gente está trabalhando,
traz à memória a possibilidade, traz a existência, a evidência, para a gente trabalhar a cura. Aí o que acontece? A gente trabalha no mental, entende? No campo das ideias, no campo espiritual, e a gente começa a trabalhar no perdão espiritual, aonde você se liberta de todas as amarras que te conectavam a ela, a ele, aos traumas lá de infância, a qualquer membro da família que a gente vai estar trabalhando dentro da constelação. E a semana que vem a gente vai concluir dentro desse contexto e vamos fazer no final uma meditação guiada, onde a gente vai ter que visualizar o nosso pai e a nossa mãe, vivos ou não, né? A gente mentalizar a imagem dele, pedir perdão, agradecer tudo que eles deram para a gente, de uma forma que a gente possa ir para a vida e deixar essa página para trás, né? E considerar ela uma página virada e reconhecer nossos pais como seres que realmente valeram a pena e graças a eles nós estamos aqui. Bom ou ruim, eles participaram da nossa existência. E esse é o papel principal do pai e da mãe, tá certo? Eu quero deixar claro que o papel principal da mãe e do pai é permitir que você venha a esse mundo. Mesmo que você não seja mimado, que você não seja acalentado por eles, mesmo que eles tenham te abandonado de alguma forma, eles permitiram que você chegasse. Existem pais que nem têm os filhos, que abortam no meio do caminho. Existe pai e mãe que não querem nem, não dão nem a oportunidade de você ter existência. Nem dorme com a tua mãe para que isso aconteça. Entendem? Então, a maior porta de entrada para esse mundo foi o teu pai e tua mãe. Receba essa gratidão. Eu quero que você saia daqui com essa gratidão hoje, com seu pai e com a sua mãe, desse dia maravilhoso que foi o dia que você nasceu, que você veio para esse mundo e que você teve a oportunidade de crescer. E tudo agora, com a idade que você tem mentalmente, amadurecida hoje, você tem a oportunidade de ser o que você quer ser, de se libertar de todas as dores do passado, de olhar para frente e entender quem você realmente é. Entende? Olhe para você e diga, olha, obrigada. Eu tomo a força do meu pai e da minha mãe e agradeço por tudo que eles foram, tudo que eles fizeram. Eles fizeram o melhor com as circunstâncias que eles viveram, com os recursos que eles tiveram, e agora sou eu comigo mesma. Agora eu tenho que fazer o melhor por mim. E eu preciso agradecer a eles, porque se não fosse eles, eu não estava aqui. A gente já lutou com outros espermatozoides para chegar nesse óvulo. Ela já nos levou e nos amamentou, nos carregou no ventre, nos deu alimento, porque se elas quisessem, não tinham comido, tinham tomado qualquer remédio e abortado. Então, muito obrigada, minha mãe, meu pai, por tudo que eles fizeram por mim, eu agradeço. Tudo, gratidão, gratidão, gratidão. Shalom, queridos, até o próximo encontro. Segunda-feira a gente fala um pouquinho mais para finalizar essa pauta. Tá bom? Fiquem na paz. Tenham uma ótima noite e reflitam. Coloquem no papel como exercício o que eu preciso agradecer ao meu pai e à minha mãe, além da minha existência. E todas as refeições que eles me deram para eu me manter viva. Gratidão. Escrevam lá e botem no grupo. Fiquem na paz. Shalom. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá certo, tá mostrando a mão errada. Não tem problema não. Deixa eu deitar aqui a câmera. Minhas bagunças aqui. Estou pensando seriamente em dividir o conteúdo de hoje em duas partes, porque tem muito conteúdo para passar só hoje, sabe? Aí eu estou pensando em dividir.
porque eu quero entrar na fase também de fazer alguns comentários sobre constelação. E para eu fazer essas observações, eu vou ter que ter 2 encontros, um só não vai resolver. Aqui tá um barulhinho danado esse ventilador. Tá dando para me ouvir bem, né? Eu não tô vendo o meu retorno, mas eu espero que esteja dando para me ouvir bem. Então vamos embora. Vou dar só mais uma chamadinha. Deixa uma frase aqui impactante para a gente refletir sobre ela. Que bom. Estou aqui atravessada, né? Olha só. Como é que eu resolvo isso? Para a imagem ficar melhor. Deixa eu fechar aqui para ver se eu ajeito. Eita, glória! Tecnologia de ponta. Ai, eu acho incrível essas aulas. Elas arrasam comigo. Vamos ver se agora meu Deus. Ai, meu Deus, eu espero que a abençoada lá depois corte esse começo. Imagina eu dando aula ao vivo, hein? Na sala de aula. Não tem como cortar nada, né? Sai tudo sem corte. Aí, imagina, aí tá lá o pessoal e eu dando aula. Ih, desculpa aí, apaga aí. Ai, meu pai. Só a graça.